tem alguns pontos, né? Como que a gente constrói um continuous delivery rápido e confiável? Bom, eu coloquei aqui 4 pontos, né? Vamos entender um pouquinho o poder do continuous delivery, né? A gente sabe que a adoção do continuous delivery normalmente pode levar algum tempo. E por quê? Porque isso gera muita expectativa em torno da melhoria do tempo e da qualidade do software que a gente está entregando. O objetivo final do Continuous Delivery é que ele consiga fornecer para você e para sua companhia confiança e o poder de decidir quando que se quer liberar as alterações de software para os nossos clientes. Então, por isso que a gente fala que isso é uma capacidade da empresa e não simplesmente uma questão técnica. O Continuous Delivery está calcado em automação? Sim. É uma questão técnica? Sim. Mas o funcionamento dele, o fim dele, não é meramente uma questão técnica. É uma decisão corporativa do que a gente vai colocar como objetivo e critério, né? Então, é só, por exemplo, pensa em todas as equipes que normalmente participam de um grande processo de release. O que acontece? Fatalmente, a gente vai ter uma quantidade enorme de transferência de trabalho de uma equipe para outra, desde o começo do processo da entrega até o final da entrega lá em produção. Então, o que acontece? Enquanto o reloginho do Continuous Delivery está correndo para a gente obter métrica de todo o processo, a gente tem espera. As equipes estão esperando uma das outras para juntar todas as peças e para a gente poder colocar essa release em produção. Se for feita uma abordagem com esses times de forma bem feita, o Continuous Delivery vai propiciar visualizar o fluxo de ponta a ponta e começar a mostrar aonde estão os atrasos recorrentes e as principais dependências entre essa transferência de trabalho de equipe para equipe, que a gente fala de handoff, né? Tem alguns dados estatísticos aqui que algumas pesquisas mostram que até 85% do tempo decorrido para a entrega de uma mudança é gasto regularmente esperando por dependências, ou seja, espera, fila, terminar uma equipe, realizar a sua parte para passar o trabalho para a próxima equipe. Então, se a gente pensar, por exemplo, que se uma release leva 4 semanas, ela poderia ser entregue em 3 dias úteis, eliminando somente esse tempo de espera, olhando para essa estatística. Mas vamos lá. Para o Continuous Delivery, além dele aumentar a velocidade, ele também pode aumentar sensivelmente o nível de visibilidade e confiança do processo de software, que é o que interessa para a gente também, obviamente. Não é só velocidade. Entregar problema mais rápido não interessa. O que interessa é entregar mais rápido e de forma confiável e de forma sustentável, né? Então, um pipeline de entrega, ele precisa mostrar o status das entregas, das alterações que estão sendo colocadas na esteira em direção à produção, o que está sendo executado naquele momento, o que ainda falta executar, onde está parado, quanto tempo está levando. E isso é legal porque, assim, tendo o status compartilhado da execução dessas mudanças, vai ajudar a melhorar o fluxo de forma geral com a participação de todos os envolvidos nessa esteira de entrega de software. Então, desde os times de desenvolvimento, negócio, analistas de infraestrutura, suporte, arquitetura, segurança da informação, os times de qualidade, enfim, toda a cadeia responsável por cada uma dessas etapas no processo de entrega de software. E a questão é que o Continuous Delivery ele ajuda não só a reduzir o tempo de entrega, mas também ele tem uma nuance bem interessante que ele permite desvincular
a implantação da mudança, da liberação dela, ou seja, ele tem práticas que permitem desvincular o deploy da release, ou seja, da implantação, o processo de implantação, da liberação efetiva para os usuários finais, né? Então, significa isso? Que eu posso fazer um deploy em produção, mas sem efetivamente liberar isso para o usuário final. Então, estou falando de algumas práticas aqui, como Feature Toggle ou Canary Releases, né, que ajuda a expor uma mudança para um pequeno grupo de usuários, primeiro, para que a gente possa aprender rapidamente sobre o comportamento dessa mudança, e depois a gente faz a liberação, assim que desejar, né? E à medida que a maturidade com essas práticas evoluem, chegando num nível alto de maturidade, é possível pensar num processo de liberação de release a partir da decisão de negócios com um simples apertar de botão, né, e não limitado a questões técnicas, né? Vamos falar agora um pouquinho dos antipadrões, né, de CI e CD. Normalmente, quando a gente começa a implantação dessas práticas, né, poucas empresas começam sem uma adaptação. A maioria delas precisam fazer alguma adaptação para começar. Seja no processo de build, né, e esse é um dos principais pontos quando as empresas começam nesse processo. É muito comum começar por aqui, através do processo de build, de teste automatizado, colocando num servidor central, para começar a fazer o processo de integração contínua, e a partir daí começar a pensar na liberação da entrega contínua, né, o CI e o CD. Agora, um antipadrão comum, né, que a gente olha no início de aplicação dessas práticas é a adaptação das práticas de continuous delivery dentro do processo de continuous integration. Ou seja, começa a misturar as atividades de build com as atividades de deploy e testes automatizados que devem ser feitas mais à frente, né? Então, por que isso acontece? É importante começar a pensar no projeto do pipeline. Então, quais são os objetivos? Quais são os requisitos gerais do meu projeto de pipeline? CI e CD fazem parte, estão interligados e cada um tem um propósito e precisa se definir esses objetivos. E é justamente essa falta de clareza que faz com que as coisas comecem a começar de uma forma um pouco desordenada, né? Além disso, precisa tomar cuidado, porque de repente com as ferramentas existentes essa integração ela pode ser feita de uma forma ruim, frágil e causando falhas no pipeline. E pior que isso, começa a criar uma resistência na adoção dessas práticas, que é justamente o que a gente não quer, porque começa a causar a falta de confiança no processo. Então, não há muito esforço no começo na atenção dada às práticas, no sentido de começar a pensar nos objetivos e critérios, e sim simplesmente pela adoção de ferramentas e começar a integração dessas ferramentas e começar a andar, né? Por isso que normalmente eu falo, né? Ter uma ferramenta de pipeline não significa que você faz continuous delivery, né? Um outro antipadrão normal que aparece é pensar no fluxo de trabalho orientado a ambiente. O que eu quero dizer com isso? O pipeline assumir, né, que a estratégia é uma sequência de ambientes, de testes, e a partir da execução de um ambiente segue para a execução de outro. De novo, isso é parte, mas de novo, clareza sobre as práticas e qual é a meta desejada para o pipeline.
não é simplesmente passar de um estágio para outro para falar que passou, né? E outro efeito comum é tirar as atividades de liberação de release que não requerem uso de ambiente. Por exemplo, gestão de mudança. Normalmente acaba se tirando isso do projeto e da visão do pipeline, justamente porque eles não estão com foco em ambiente. Gestão de mudança não é um ambiente, né? É um board para avaliar e determinar o risco de uma mudança para a produção. Então, o que acontece normalmente quando a gente acaba tirando áreas que participam do processo do fluxo efetivamente? A gente começa a ter falta de visibilidade de todo o processo de release e as expectativas em torno, principalmente do tempo, acabam sendo irrealistas, né? Então, o que é legal? Eu pergunto aqui para vocês, né? Vocês reconhecem algum desses padrões no dia a dia aí da empresa de vocês, né? Então é hora da gente dar uma olhada, dar um passo para trás e reavaliar essa abordagem. Como que a gente pode fazer isso? Primeira coisa, a gente precisa entender as necessidades dos grupos, dos times de negócio, para que a gente consiga planejar uma entrega mais suave, através de um projeto piloto, começando com um treinamento adequado para os times de TI, dando ferramentas e tempo para fazer melhoria das práticas existentes, né? E começar através de um projeto piloto, né? É fadado ao fracasso a gente pensar em começar uma estrutura como essa, com um projeto grande e de custo fixo. Falando do próximo ponto, mudanças sem surpresas, né? Quando coisa obviamente que acontece, mas que é muito chato, né, desagradável, quando a gente encontra problema inesperado durante uma implantação, e encontrar problemas inesperados durante a implantação com frequência é pior ainda, né? Principalmente mudanças que são realizadas fora do horário, e aí esse processo de release acaba se tornando, para a companhia como um todo, um pesadelo, né? E aí o que vai acontecer é que toda vez que pinga uma mudança nova, a galera vai ficar toda ressentida, nervosa, né? Vai querer evitar o processo de release, vai colocar cada vez mais pedágio com a tentativa de mitigar os problemas e evitar que se ocorra um incidente, né? Agora, ao invés da gente evitar o processo de release, vamos encarar a forma de construir, né? Então, o nosso objetivo é incluir todas as atividades de release, de entrega de software necessárias dentro do pipeline, dentro do processo de continuous delivery. Por que isso? Para que tenha oportunidade de todos os problemas aparecerem e que possam ser detectados antecipadamente. Assim, a gente está reduzindo o risco de falha em futuras releases, e essa é a parte que vale o investimento, né? Por quê? Porque a gente precisa cada vez mais ganhar um nível alto de confiança de que o nosso pipeline ele possa ser reproduzível e previsível, e que a gente possa utilizar esse pipeline com a frequência e a necessidade do nosso negócio precisa, né? Então, por exemplo, dando alguns exemplos aqui, né? Então, imagina que em alguma das nossas atualizações o serviço, o sistema tem alguns serviços e precisa fazer a reinicialização desses serviços, né? Então, a gente pode pensar, e ele começa a falhar ao inicializar. Então, a gente pode pensar em fazer, por exemplo, uma reprodução desse estado do serviço, fazendo uma clonagem do banco de dados de produção para um ambiente de testes,
para a gente conseguir reproduzir e detectar onde que esse problema está acontecendo. Se existe, é muito comum, né? Pela diferença de ambientes não produtivos e produtivos, a gente encontrar surpresas quando a gente faz uma mudança em produção. Um outro cenário, por exemplo, é se a gente encontra dependências de terceiros, falta de dependência de terceiros no ambiente de produção. Então, o que acontece, de novo, a gente pode provisionar ambiente de testes para fazer essa simulação. E hoje também, com relação à dependência, isso praticamente está bem mitigado, principalmente com os repositórios de dependência que existem hoje no mercado. Outro aspecto, e com relação à escalabilidade? Mesma questão, né? A gente pode executar testes não funcionais e fazer isso sempre que existir uma expectativa de aumento de tráfego, né, de volume crescente. Também planejar a realização de testes em ambientes não funcionais e fazer isso com que isso seja parte da esteira, né? Então, no frigir dos ovos, o que a gente tem o objetivo é que a gente tenha um processo de release repetível, incluindo todos os testes e validações necessários no nosso pipeline, para que a gente tenha 9 entre 10 mudanças a possibilidade de sucesso, né? Reduzindo drasticamente a probabilidade de problemas. Agora, é claro, né? A gente nunca pode garantir que uma mudança não vai causar problemas, mas a gente colocando essa estratégia para dentro do pipeline, né, com o pensamento de ter todos os testes e validações necessários, com certeza está dando um grande passo para reduzir drasticamente a probabilidade de problemas acontecerem. E por último, nessa primeira parte, a gente pensar em novas releases de software como decisão de negócio. Então, é muito comum, né? A gente tem o Continuous Delivery, que é a entrega nos ambientes não produtivos até a entrada em produção, mas essa entrada em produção ela não é automatizada, né? Se ela é automatizada, a gente passa a ter o que a gente chama de continuous deployment, a entrega contínua em produção, né? Então significa que quando eu dou o commit do código, ele passa por todos os estágios, todas as validações, e quando chegar no ambiente de produção, ele passa automaticamente para o ambiente de produção, se assim ele passar pelos critérios, né, automatizados. No Continuous Delivery não, a gente dá uma brecada e segura o processo para a entrada em produção. A entrada com o Continuous Delivery, a entrada em produção, ela é automatizada, mas através de uma tarefa manual, não 100% automatizada, tá? Então, o que acontece é o seguinte: para a gente colocar isso na mão de negócio, a gente precisa ter um processo de continuous delivery extremamente confiável e que o nosso pipeline possa garantir que uma release candidata passe por todo o conjunto de testes necessários e todos os controles necessários para a validação, né? Segundo ponto, novamente, Continuous Delivery precisa ser capaz de separar a implantação da liberação, né? Já falei como isso, através de feature toggles, feature flags, né? Isso significa que o código pode ser implantado no ambiente de produção desligado, se assim desejar, para não segurar a entrega. E isso significa que os times de produto têm total liberdade para que a funcionalidade seja, assim que ela estiver pronta, ela pode ser liberada de forma independente. Então, depende muito da evolução
da confiança e do nível de maturidade que o nosso pipeline começa a ganhar à medida que a gente vai ganhando confiança nesse processo. É uma questão de evolução de maturidade.